a célula mata uma sociedade, eu digo, é o lugar onde a gente pousa seguro. A família é o quartel, é a base de tudo, onde a gente, por mais lá fora, a vida que nós possamos ter, as conquistas que podamos ter lá fora, mas tudo tem um retorno para a base, para a família. É segurança, é aconchego, é alegria, amor, porque em família a gente abre mão de muita coisa por amor. Então a gente vive em função do outro, você abrindo mão das suas vontades em prol do outro. Então família para mim é isso. A família é vital em tudo, né? Eu não entendo como muitas pessoas podem viver tão isolados. Pessoas não podem sobreviver, eu diria assim, até mesmo sem essa estrutura, dessa célula, dessa base, desse alicerce tão forte que é a família. Sem família não tem como a gente sobreviver lá no mundo, lá fora não. É um porto seguro. Nesses 15 anos, foi tanto, como diz assim, passamos por tantos espinhos e abrolhos, mas eu olho lá mais o lado da alegria, da festa. Eu sempre tenho um olhar, eu não sei, às vezes ver coisas onde eu não estou vendo e assim, eu acho que é essa química que funciona. Chegar até ter 15 anos de casados é renúncia, abrir mão das vontades, é fazer o outro feliz. Eu acho que isso aí é o principal. Muitas vezes você não faz o que você gosta, o que você quer, mas o que é necessário e o que é bom para vivermos juntos, para estarmos juntos. Então é renúncia, abrir mão de muitas coisas em prol do outro, porque com isso vai ter mais amor, vai ter mais carinho, o outro vai perceber que você ama, você está fazendo aquilo por amor, então dá mais segurança, dá mais unidade. Eu vejo que nesses 15 anos foi mais lucro do que perdas, eu diria assim. Foi mais aprendizado, foi mais maturidade. E que nos trouxe até aqui, até essa data de hoje, até esse dia de hoje. E às vezes é emprestar o ouvido, mas também o ombro, o coração, e para poder chegar a esses 15 anos. Foi tudo isso aí. Choramos juntos, né? Mas rimos mais. Eu acho que a gente riu mais do que chorou, né? Filhos pesa, assim, é forte, né? Porque são vidas, né? A palavra diz que são flechas na mão do arqueiro. Então você tem que estar orientando. E o mundo é terrível. A influência de amigos, a influência de colégio, a influência dos pais dos amigos. Então você fica em um bombardeio com eles e você implantar a palavra e esperar que eles sigam no caminho e crendo que a palavra está dentro e que eles vão, mesmo que se desviem para um lado ou para o outro, mas um dia vai prevalecer, a palavra vai prevalecer. Então eu acho, é difícil, eu brinco sempre com o Fábio, eu disse assim, se formar não é difícil, você conseguir, trabalho também, mas criar filhos na palavra, criar filhos, porque é desafiador. É desafiador. E eu digo que o maior desafio foi mantê-los e eles ainda olhar para nós hoje e ver a palavra em nós. Isso é desafiador, porque eles têm da porta de nossa casa para fora tem um outro mundo, e é bem colorido, é bem cheio de coisas, de atrações, e isso realmente fascina eles. Por mais que a palavra tenha até empregada dentro dele, eu diria assim, até mesmo nós hoje, como adultos maduros, cheios da palavra, foi bem desafiador manter toda essa estrutura, esses meninos, e como até hoje, manter eles dentro desse ritmo. E nós vivemos um contexto de vida totalmente focado na palavra. Papai, por que não isso? Mamãe, por que não isso? Porque hoje a gente tem a referência do Senhor em nossa vida e a gente vai fazer desse jeito. E para eles, às vezes, era até muito difícil compreender porque a mamãe de não sei de quem, porque o papai de não sei de quem pode fazer isso, porque nós não podemos fazer. E a gente levava eles para a palavra, como sempre levamos. Mas eu digo que hoje está mais ajustado, os anos se passam e as coisas vão começando a entrar num contexto. Claro, eles hoje, universidades, uma para chegar à universidade, eles aprendem muitas coisas nessa caminhada, mas quando ele entra da porta
nossa aqui para dentro, eles entendem que todos existe uma atmosfera e uma vida em nós que tem a marca de Cristo. E isso é o que vai prevalecer sempre na vida, por mais desafio. Mas teve outros, né? Outros desafios. É a chamada de Fábio, né? Que ele tem que fazer viagens. Às vezes ele é chamado para ministrar em outro local e você tem que administrar a casa com viagem. Base, é verdade. Então, muitas vezes eu ficava para não deixar as crianças sós. Então, você saber administrar isso. O Fábio também tinha muito cuidado de não colocar muitas viagens, passar muito tempo ausente. Então, mas você saber administrar esse tempo, né? Houve uma estação bem difícil, né? Eu lembro da indústria, naquela época mesmo, eu vivia muito mais fora de casa do que propriamente dentro de casa. E era para ir para alguns lugares e tinha que ir mesmo, e passava semanas, né? E ela ficava, imagina, segurando 4 assim de uma vez só e menino para cá, menino para lá e gestando isso. Eu tinha hora que eu dizia, meu Deus, como é que ela vai aguentar? Mas havia uma graça que realmente cobria a vida dela para poder suportar tudo isso e avançar. Mas foi desafiador, essa questão de criar filhos. Não é brincadeira, não. É bem desafiadora, né, filho? A segurança é só em Deus. Não tem outro. Assim, eu passei por várias fases da minha vida em que eu aprendi a depender do Senhor. Emocionalmente, em todas as áreas da minha vida, eu tenho o Senhor como um pai presente, aquele que está junto. Então, eu nunca me sinto só, porque eu tenho a presença do Senhor. Então, antes de conhecer Fábio, eu tinha muitas carências devido à minha criação, de onde eu vim, do meu lar. Mas eu aprendi, eu conheci esse amor em Deus que supriu todas essas minhas carências. Deus, para mim, é muito forte. Então, quando ele ia, eu tinha segurança, porque independente do que ele fosse fazer ou de onde ele estivesse, eu disse, Senhor, Tu estás comigo e eu sei que ele vai voltar em paz, você vai cuidar, você cuida e vai cuidar daqui. Porque não era fácil, porque quando o Fábio se ausenta, eu tenho o meu trabalho secular, então fica tudo das crianças comigo, deixar, pegar, orientar e estar junto. Então, só a graça do Senhor. Só Ele para dar forças e dar sabedoria para você administrar todas as coisas. E a gente tem que entender que a dependência tem que ser totalmente do Senhor. Eu não entendo como homens e mulheres hoje podem sobreviver ao longo dos anos, indo e voltando nas suas pontes aéreas e dizer que está tudo maravilhoso, está tudo... Eu não vejo lá como maravilhoso, não. O melhor lugar do mundo é estar no seu porto seguro, que é seu lar, sua casa. E por muitas vezes eu tive nessas pontes aéreas aí, por meses, né, por semanas, e eu diria assim, era bem difícil para mim. Quantas vezes eu fiquei em quarto de hotel, às vezes até tarde, né, a gente se comunicando. Não era a época ainda do WhatsApp, mas era do telefone, às vezes agarrado no telefone, a conversar e perguntar como também. E por muitas vezes, quantas vezes desligamos o telefone, com certeza, quantas vezes orarmos juntos e ali mesmo, e quantas vezes eu desligava meu telefone e ficava ali e agradecer ao Senhor, porque eu sabia que era a mão dele que estava guardando. Então, nós sempre dependemos muito do Senhor, havia uma dependência muito grande. Então, essa paz, que esse todo entendimento entrava na vida da gente, havia segurança, porque era menino por tudo que é canto aí, um dentro da universidade, outro fazendo o curso médio, outro fazendo fundamental, a outra no jardim da infância. E tinha época que era uma coisa bem... Mas até hoje, quantas vezes a gente sai para viajar, né, filha? Uhum. E eu digo, Senhor, você sabe onde estão todos eles agora. Então, aonde eu não posso alcançar, você alcança. Aquilo que eu não posso fazer, você faz. A minha oração tem sido a de sempre. E eu sei que você... E tem sido assim. A minha infância foi bem complicada, porque eu vivi num lar onde o ter era tudo. Então, a gente tinha tudo, a gente viajava, tinha posses, tinha condições, mas não tinha presença de pai, de mãe. O pai era correndo, trabalhando, a mãe correndo, trabalhando.
E os irmãos eram um por todos e todos por um, né? Então um ajudava o outro, a gente foi criado com funcionários, com babá. E era complicado porque a gente sentia a falta de um carinho, de um abraço, de um beijo. Como foi teu dia? Como é que você tá? Um olhar que não tinha, eles não tinham isso. Então quando chegavam em casa era cobrança, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo. E por darem muito no ter, eles exigiam muito. Então a gente não tinha aquele aconchego de família, aquele aconchego de lar. Então foi bem complicada a minha infância. Diferente de Fábio, né? Que a de Fábio é uma experiência. É verdade. A minha infância foi bem diferente da de Inas. A gente senta para conversarmos a respeito disso. Nossa, nós viemos de lares completamente opostos um ao outro. Eu tive infância realmente mesmo, eu tive infância. Eu digo, talvez não com o ter de Ina, mas o ser. Eu fui um menino que fui propriamente criado com tareca e mariola, mas eu tinha férias em quintal de vó e eu me lembro de coisas maravilhosas junto com meus irmãos, com primos. Não tínhamos muitas viagens, não tinha muitas coisas, digamos assim, com condições financeiras que podia financiar coisas, mas todas as férias, todos os momentos nosso de infância foi maravilhoso, porque eu até hoje lembro quando senta eu e meus irmãos, a gente podendo compartilhar, era tanta alegria, mesmo no pouco no quintal da avó. O quintal é quase como um paraíso na época pra gente, porque vai acontecer férias. Eu lembro que meu avô às vezes levava nós também para uma fazenda, onde ele sempre ia, e aquilo também era um momento de muita excitação. Quando criança, eu me lembro que a gente só se imaginava, vamos chegar às férias, ir para a casa da vovó, curtir aquele quintal maravilhoso, cheio de plantas, cheio de bichinhos, e também para a fazenda. Aquilo era tão emocionante para a gente. Então a gente não tinha muitos sonhos no que diz respeito de como Ina pelo ter, não, mas era o ser e o momento de poder usufruir junto com os irmãos, os primos. Era uma infância muito simples, mas... O que eu fui ensinada lá era que você tinha que se formar, ser alguém profissionalmente e para se manter. Isso era a peça mais, era a peça-chave, né? Que o que eles mais ensinavam era isso, você ter sua independência financeira. Então foi complicado porque eu tinha carências, eu sentia necessidade de um carinho, sentia necessidade de um abraço, de uma atenção. Então eu desejava isso, eu sonhava com isso, eu sonhava com relacionamento. Interessante que amigas minhas invejavam a casa que eu morava, que tinha piscina, que tinha tudo, e eu invejava, eu tinha vontade de ter os pais que elas tinham, porque eram os pais presentes, onde sentavam, conversavam e estavam sempre juntos. Eu tinha esse desejo, então era sonhos. Eu disse, eu vou ser diferente, eu quero ser diferente da minha mãe, eu quero ser diferente do meu pai, eu quero ter um lar que eu via na casa das minhas amigas, um lar que eu via na casa de parentes. Então eu desejei aquilo que eu não tinha e desejei ser mãe. Tudo aquilo que não aconteceu na minha infância eu quis realizar com os meus filhos. Quis fazer tudo que tinha direito, tudo como manda o figurinho. Já essa minha parte da infância até chegar aqui foi bem diferente. Foi muito trabalho. A gente era focado muito assim, meus pais orientavam a gente, treinávamos muito assim em casa, desde o lavar prato a forrar a cama. Era quase como uma regra, era uma missão nossa do dia a dia. Botar uma mesa, a gente não tinha pessoas que nos cercavam como empregados, então a gente tinha que fazer, todos nós tínhamos que fazer juntos, mas isso nos deu uma estrutura diferente. Tanto que até hoje nós temos isso com muita facilidade. Minha geração, a geração mais antiga minha de irmãos, que são de 5 irmãos, eu digo que os 3 primeiros passou por isso, né? Por esse legado de compreender os serviços e as coisas. Isso nos levou
com uma maturidade bem diferente. E quando eu entrei em casamento, eu vi isso, era tão simples hoje que hoje eu lavo, ainda sabe disso. Hoje eu cozinho, eu passo, e isso não me incomoda não, quer dizer, na cabeça de alguns homens, mas é por conta de toda a estrutura que eu recebi dos meus pais. Isso nos deu uma estrutura diferente para quando chegar numa aliança, em um casamento, eu me vi com muita facilidade, eu não me vi com essa dificuldade que alguns homens sofrem com relação a isso mesmo, né? Desde um lavar um prato, um forrar uma cama, dividir até as tarefas dentro de casa. E quando eu cheguei, que encontrei Ina, eu vi que havia é como a gente gosta de falar das mochilas, né? Ela veio com uma mochila com algumas coisas dentro, quando eu encontrei eu tinha a minha com outras coisas. Mas como a partir daí a gente teve que andar com uma mochila só, porque era a vida dois, aí foi meio que difícil ela poder entender. Para ela eu acho que foi até bom, né? Até hoje eu cozinho. Maravilhoso. Até hoje eu cozinho. E foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque ele não tinha aquele machismo, né? Que isso é coisa de mulher, isso aqui é coisa de homem. Não, o Fábio é muito prático, então ele ajuda em tudo. Eu fui uma adolescente bem complicada, bem revoltada. E fiz medicina porque meus pais são médicos, todos na minha família são médicos, todos tinham que ser médicos. Então eu fiz medicina e quando eu terminei medicina eu tinha uma insatisfação, uma angústia tão grande dentro de mim que eu tentei suicídio quando eu tinha 24 anos, 24, 25 anos mais ou menos. Eu não tinha o Senhor e vindo lá bem agoniado, onde não me apresentavam muito a palavra, entrei numa depressão. E quando eu estava em tratamento nessa depressão, minha irmã, que já era evangélica, ela casou com um pastor, ela veio até mim e disse: Ina, o que você tem é a falta de Jesus, você tem que ter Jesus para preencher esse vazio que você tinha, essa angústia. Eu tinha também, e só Jesus para curar, só Jesus para preencher esse vazio. Então, nessa época que eu terminei, que eu quase cometi um suicídio, eu era noiva do meu primeiro esposo. Era Fred, que é o pai do Vitor. Eu era noiva dele e quando eu me converti, com pouco tempo ele se converteu também. A gente começou a fazer o rema, casamos. Ele era médico, eu tinha conhecido ele no último ano da faculdade. E fazíamos o rema, engravidei do Vitor, Vitor nasceu. E em agosto, no segundo ano do rema, no intervalo, quando estava começando o segundo semestre, ele foi dar um plantão em Recife, que eu não estava, porque eu estava de licença maternidade, Vitor tinha 3 meses. Houve um acidente na estrada de Itabaiana e ele faleceu, morreu poucas horas depois do acidente. E naquele momento eu era recém-convertido, eu tinha uns 2 anos de crente, e eu disse: meu Deus, de um lar bastante, sem uma base, sem uma estrutura familiar sólida, né? Então ele não tinha estrutura nenhuma emocional. Uma pessoa que 2 anos antes tentou suicídio e passa por aquilo, né? O marido que ela queria, que eu desejava, aquela pessoa que eu desejava, que era uma pessoa maravilhosa, morreu de uma hora para outra. E eu com um bebê de 3 meses. Então foi aí que eu comecei a conhecer o Senhor. Foi aí que eu comecei a provar do Senhor. Como Jó falava, que antes ouvia falar, mas eu comecei a sentir mesmo a presença dEle, o cuidado dEle, o amor dEle. E eu apenas orava e dizia: Senhor, eu não entendo tudo isso, o porquê que está acontecendo, o porquê dessas coisas. Mas eu sei que você é o meu Pai e eu confio em Ti e descanso em Ti, você sabe todas as coisas. Então, passei um tempo só com o Vitor, passei uns 3 anos só me fortalecendo em Deus. Então eu buscava só a Ele, não pensava em casar, não pensava em nada. Uma das coisas que eu achava que me entristecia era ver crianças com pais. Porque Vitor, até 3 anos de idade, ele não tinha um referencial masculino. Dizia: Senhor, meu filho vai ser criado
vai crescer sem um pai, porque meu pai não era presente na minha vida, meu pai só visitava uma vez, perdida, então ele não tinha um referencial masculino. Mas eu confiava em Deus e cria e descansava. E quando ele tinha uns 3 anos e um pouquinho, conheci Fábio, numa reunião da Donep. A gente foi e encontrei ele, interessante, que ele pensava que eu tinha alguém, porque eu fui com meu irmão Edgley. Mas a gente começou a se conhecer, né, na igreja, a gente frequentava a mesma igreja também, lá no Verbo, e começamos a namorar e vamos casar, né? O Senhor falou, testificou o coração da gente e vamos nos preparar para casar. Só que no ano que a gente ia casar, eu tinha umas dores de cabeça forte. E aí fui investigar, né? Disse, vou dar uma olhada, fazer uns exames. E para minha surpresa, eu estava com um tumor na cabeça. E o médico estranhava, porque eu não estava tendo convulsão, porque estava tendo compressão cerebral, o tumor era do tamanho de um limão. E eu via a mão de Deus, porque eu vivia com o Vitor sozinha, eu levava Vitor para o colégio, eu pegava, eu dirigia. Se eu tivesse tido uma convulsão no carro, eu teria morrido. Eu teria batido, talvez causado um acidente. E eu vi o cuidado de Deus a cada instante até ser descoberto esse tumor. E fui ao médico e o médico deu, né? Disse que a área que esse tumor estava localizada era uma área que comprometia a minha memória, a minha visão e também esse meu lado esquerdo, né? O movimento do lado esquerdo. E eu cheguei para a Fábio e dei a notícia, né? Eu disse, olha, eu estou com esse prognóstico. Olha, você está com isso aqui, ó. Estou com um tumor na cabeça, a gente está com um casamento marcado, mas isso aqui é o diagnóstico, né? E ele disse, olha, você decida o que você quiser, se você quiser partir para a cirurgia, eu estou com você. Se você quiser crer, a gente crê junto e não faz a cirurgia. E aí conversei com o médico, eu disse, não, eu vou fazer a cirurgia porque como eu sou médica, meus pais médicos, eu optar para não fazer a cirurgia, eles vão ficar influenciando tanto a minha mente, ia ser um bombardeio tão grande que eu não sei se eu teria, a minha fé suportaria segurar toda a pressão junto de incredulidade da família. E eu disse, não, eu vou me submeter à cirurgia e eu creio que nada vai acontecer, que eu vou sair sem sequela alguma. E fiz a cirurgia e nada do que o médico tinha dito aconteceu, foi sobrenatural, porque antes de entrar na sala eu disse, Senhor, como tu fosse comigo, na viuvez, no suicídio, com o Vitor sozinho, era semelhante a Davi, como foi com o leão, com o urso, com o leão e agora com o gigante. Esse era o gigante da minha vida, essa cirurgia, todo esse prognóstico, né? E eu disse, Senhor, eu confio em Ti, eu Te conheci e sei o quanto Você me ama e eu apenas descanso nos Teus braços e é Você que vai fazer essa cirurgia, não vai ser o médico, então vai ser algo sobrenatural. Interessante quando eu acordei, eu fui logo memória, aí você puxar na mente tudo aquilo que ele disse que ia afetar minha memória intacta, eu vendo, enxergando. Ele falou que ia tirar um pedaço da minha coxa para colocar um enxerto na cabeça. Eu fui na coxa, não tinha nada, ele não tinha tirado, não precisou. Eu disse, Senhor, Tu és tremendo, Tu és fiel. E nada, minha recuperação foi sobrenatural. Eu não tive convulsão hora nenhuma, que ele falou que eu poderia ter. Durante a cirurgia houve lesão cerebral, porque eu tive uma hemorragia. E nessa hemorragia ele diz que lesou células na minha cabeça. Então o laudo do médico é que eu tive lesão cerebral, mas no sobrenatural eu não tive nada. Em Deus eu não tive nada e não tive sequela alguma.
Essa cirurgia foi em abril, em dezembro estávamos casando. Mas foi assim que a gente se encontrou, foi assim. Assim foi. E não desistimos, né? A questão era que não desistimos. Houve até falas de desistir, né? Olha, ainda você namora com essa menina e de repente você pode até optar e não depois vai ficar sequelada aí. Ela quando fala assim, eu me lembro que quando o médico disse tudo isso, eu digo, rapaz, doutor, isso é o que o senhor fala, mas a gente não crê nisso não. E pegamos juntos. Então, o fim das coisas em Deus, como a gente aprende, é melhor do que o começo dela. Então, o fim hoje, em estações que vivemos, só foi vitória. Eu fico grato a Deus por saber que tudo no Senhor tem um fim proveitoso. E assim foi na minha vida, na Dina. No que diz respeito a essa estação que a gente viveu, eu poderia ter desistido, na verdade. Houve até alguns irmãos em Cristo mesmo. Irmão, olha ali, tem ali naquele coral divino e santo, então olha quantas meninas interessadas. Eu digo, é verdade, mas eu vou optar ficar aqui mesmo, sabia? Até mesmo porque eu vim de uma estação em que eu não tinha tempo do que com essa coisa de namoro, nada. É uma estação, já éramos maduros um ao outro e não podíamos estar pensando, tínhamos nossos medos, nossos receios. Nina veio foi o esposo que ela perdeu em um acidente. Eu vim de um relacionamento destruído, onde minha esposa não quis continuar. E a tiracolo 2 filhos, então era tanta coisa, tanta surpresa, com mais um, Dina, 3. Eu digo, esse negócio não vai dar certo não, pelo amor de Deus, é menino demais. Então imagina, já era difícil para ela com 1 e agora mais 2, então 3 a tiracolo. Mas eu digo que esse negócio não vai dar certo não, mas em Deus o fim sempre é proveitoso. E paralelo a isso, nesse mesmo período, ela não podia ter filhos, foi uma das coisas que o médico disse, né, filha? Você não citou aqui, mas o médico falou que não podia ter filhos. Eu estava tomando uma medicação muito forte e não podia engravidar. E foi o período que eu engravidei de Emanuele, né? Uhum. A medicação causava malformações no embrião. E quando eu engravidei, eu estava tomando essa medicação e vai nascer com malformação. Bombardeio, era para dizer, vai dar tudo errado. E ainda me recuperando da cirurgia ainda, mas ela nasceu perfeita. Perfeita, Tanto quando fomos dizer ao médico que ela estava grávida, o médico vendo toda a estrutura de coisa, ele acompanhou a gente em áreas, né? E foi até um importante para esse médico naquela época, né? Que ele estava numa fase bem difícil da vida dele. E ele viu na nossa vida 2 milagres, né? O cara estava até com um lá meio destruído e disse, não, vindo de vocês eu acredito que vai dar tudo certo mesmo. Então eu digo assim, a vida de um cristão é uma vida poderosa demais. Não importa o que o diabo se levante, o que fale, o que comente, o que pense, o importante é você ficar naquele lugar. E teve até um caso, assim, uma vez que Fábio estava viajando para ministrar, ele ia participar de uma conferência, que estava tudo certo e eu não pude ir. E interessante que na véspera da viagem eu fui fazer uns exames rotineiros da mama e recebi na biópsia um laudo que estava bem suspeito de malignidade, de câncer de mama. E eu recebi essa notícia, ele no aeroporto, já para viajar. E quando eu recebi, disseram que eu tinha que operar a mama, tirar logo esse nódulo, que o nódulo estava bem feio. E ele, eu vou voltar. No aeroporto mesmo, ele disse, eu estou voltando. Eu fiz, não, você vai fazer o que o Senhor quer que você faça e deixe que Ele cuida de mim. Vai embora. E ele, não, porque você precisa de mim, porque na hora que você recebe a notícia, você se abala o emocional, né? A alma fica aflita, mas a gente coloca essa alma no lugar. E eu disse, vai embora, que o Senhor é que cuida. E ele passou uma semana fora, não foi? Uhum. E quando chegou, a gente foi rever os exames, fomos para especialistas e Deus mudou a sorte. Então, aquilo que era um laudo de algo maligno, o médico refez todos os exames e deu benigno. Então, o Senhor faz assim. Você faz a vontade dele e ele cuida da gente, cuida dos nossos, né? E Deus, somos milagres, né? Estamos aqui, né? Com esse negócio de púlpito, de igreja. A gente sempre amou o Senhor e queria servir o Senhor naquilo que pudesse chegar a nós. Mas a gente tinha muitos amigos maduros, bons amigos, que sempre diziam assim, Fábio, as oportunidades que surgirem dentro da igreja, pega elas junto. Eu nunca me imaginei, por exemplo, ministerialmente falando, com tudo que eu passei, vindo de um lar destruído, Ina, de tudo que ela passa. A gente nunca me imaginou estar hoje como a gente tem hoje
esse segmento nosso. Hoje a gente trabalha muito com casais, nos encontros de ECC, somos palestrantes a nível nacional, falamos do Senhor e para homens e mulheres, de como funciona a vida em Deus, na vida dois. Mas nunca pensamos nessas coisas não, simplesmente a gente queria viver nossa vida, trabalhar, mas foi surgindo as oportunidades no nosso arraial, na nossa igreja. As pessoas foram nos vendo e foi assim que surgia, a gente via como um privilégio de Deus abrindo uma porta para nós. E a gente ia fazendo, não era não? Uhum. Foi uma coisa tão simples, tão natural. Foi chegando e aquilo que não era no chegado a gente continuava como hoje ainda é. Na igreja hoje eu sou parte do grupo de construção da igreja, que também temos um programa, um projeto que há 2 anos e meio está bem avançado, há uns 3 anos para cá, a igreja avançou muito, a nossa igreja sede, no que diz respeito à construção. Paralelo a isso, nós temos os ECCs, os Encontros de Casais, que também é base da igreja, que também está dentro da nossa agenda, mas temos a nossa vida também, a nossa agenda pessoal, a nossa agenda de atividades nossas, de viagens nossas, pessoal, viagem com família, porque essa eu não abro mão de forma alguma. Mas eu diria assim, a coisa foi conciliada de uma forma muito, muito equilibrada. Claro que teve momentos que era bem difícil, né? E quando a gente começou a ver essa oportunidade, eu coloco a palavra equilíbrio. A gente tem que aprender também a dizer nãos. Muitas vezes a gente está envolvido nas coisas do ministério e não quer dizer não. E agarra-se de uma forma tão forte, eu sei que é importante fazer isso, mas às vezes esquece todo esse amparo, toda essa história tão grande que nos trouxe aqui, que é a história de família. Às vezes larga a família, deixa a família um pouco de lado. Eu vejo que nossos filhos merecem uma condição melhor de nossa vida a dois, a disponibilidade dele. O que adianta tanto crescimento em ministério quando a família não pode se crescer junto? O que adianta aplausos do mundo todo para nós quando os nossos de casa não podem nos aplaudir? Quanto adianta tanto esses fãs lá fora se nós não temos os nossos fãs de carteirinha, que é a nossa família? Então, eu vejo isso com muito equilíbrio, sabia? E graças a Deus foi conciliando, foi surgindo as oportunidades. Então, é tão bom, tão bom. Eu me sinto assim, grato a Deus, a palavra é grato a Deus mesmo, por tudo isso que tem acontecido. Então, hoje o meu ministério eu corro junto com Ina. Eu gosto quando ela vai, até na minha frente, apronta tudo, prepara tudo. Então tem uma agenda que é bem Deus que faz mesmo, sabia? É assim, eu amo essa vida, tanto os negócios, foi conciliado assim de uma forma muito simples e eu creio que foi a mão do Senhor mesmo que me colocou nessas questões do ministério. É isso mesmo. E quanto a mim, assim, porque como eu trabalho em consultórios, trabalho em hospitais, então fica um pouco mais complicado você administrar. Mas uma coisa que eu tenho é que o Senhor é a razão de eu estar viva. Foi Ele me deu uma nova chance, me deu uma nova oportunidade, várias oportunidades na vida. E Ele é primazia na minha vida. Então, quando Ele diz que aparece uma oportunidade para falar dEle, para falar a palavra dEle, eu abro mão de consultório, abro mão de plantão, chamo alguém para tirar. E o Senhor faz infinitamente mais. Quando chega no final do mês, todas as contas supridas, porque Ele faz assim, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Então vem, é só primeiro Ele, segundo a família e depois o trabalho, as coisas, o negócio. E o Senhor tem suprido e toda vez... Mesmo eu não me sinto tão confortável em púlpito, não me sinto confortável com o microfone, mas eis-me aqui. Estou aqui e até mesmo assim, para fazer a vontade do Senhor. É importante uma coisa, filha, que a gente tem que entender. Púlpito é o próprio consultório dela. Eu sempre digo isso. Às vezes as pessoas chegam, tem muitas profecias que foram dadas a mim e para ela que estão bem na prateleira, estão bem guardadinhas. Eu acredito que no tempo do modo certo vai acontecer, que se realmente Deus falou. Era profecias interessantíssimas, que eu largasse a indústria, que eu largasse a vida dela, que ia ter um chamado. E eu digo uma coisa para vocês assim, eu acho que tudo na vida em Deus é bom, é agradável e é perfeito, e tem equilíbrio. Se tem alguma coisa que está em desequilíbrio, é bom rever essas coisas. Eu digo que Deus não nos atravessar em desertos,
E quando Deus manda, a gente não diz que quem nos guia é aquele, né? É uma nota por dentro que nos guia. A gente tem que ser guiado pelas coisas do Espírito mesmo. Então é suave, é simples. Então eu vejo que na própria época que eu estava mesmo dentro das indústrias, eu fazia daquilo meu púlpito. Quantas vidas, quantas pessoas eu cruzei dentro da indústria e ali estava o perfil do cristão, do homem crente, falando a palavra, envolvidos nos cultos, nas pregações, ganhando vida, indo na casa de colaboradores, apregoando ele, querendo saber como ele estava. Já era meu púlpito ali, né? Ganhando vidas, quantos sims eu vi dentro das indústrias mesmo, de donos de empresa, de diretores de departamento dentro de indústria, de colaboradores, de piso de fábrica, por aí, rodeado do Brasil mesmo. Quantos eu vi deles dizer sim para o Senhor, o pregar da palavra e muito mais da minha própria vida ali firme. Quando chegam ao consultório, às vezes chegam pacientes com diagnósticos finais, né, de enfermidades que pela medicina não tem cura. E essa é a oportunidade da gente mostrar o médico dos médicos, né, o que cura, o que faz infinitamente mais além do que a gente pensa e imagina. Então eu tive várias oportunidades com pacientes, inclusive algumas foram curadas e retornaram. Então não tem, porque ali, aquele momento, Deus aproveita, né, cada momento seu, oportunidades que você não teria num púlpito. Uma paciente que chega ali, tem um caso interessante de uma senhora que ela foi até o consultório e ela tinha várias enfermidades. Na cabeça dela ela tinha várias, era dores em várias partes do corpo. E eu começando a conversar com ela e eu percebi que a dor maior dela era na alma, não tinha nada de enfermidade física. E comecei a conversar e puxar a conversa e ela falou que tinha visto o filho se matar, se enforcar. Então a dor na alma daquela mulher não tinha igual e eu pude abraçá-la, orar com ela, confortar o coração dela. Então são oportunidades que Deus dá, que a gente tem que aproveitar, né? Cada instante, cada momento, porque Ele coloca as pessoas certas, às vezes, no nosso trabalho. E hoje a gente tem essa consciência, né, Felipe, que a maioria da parte da vida nossa, onde fomos abençoados, foi nesses ocultos, onde não tinha os holofotes, onde não tinha os aplausos, onde não tinha muitas vezes os glória a Deus e os aleluias, mas foi ali, naquele lugar onde ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo tudo, que ali quantas bênçãos nós recebemos. E temos essa consciência hoje de que fomos abençoados porque fizemos lá no front, lá no lugares onde ninguém estava nos vendo, mas Deus estava vendo naquele momento, aquela oportunidade. Eu digo, não tem nada mais maravilhoso do que isso. Então esse ministério é isso para nós, né? A gente tem planos, tem sonhos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Eu não sei, talvez, quem sabe, a gente termine a nossa vida realmente de forma integral mesmo. A vida ministerial é isso mesmo. É um processo de coisas que você diz assim, Senhor, eis-me aqui, como ainda diz aí, e vai acontecendo. E só planejar direitinho, tentar fazer, e aprender também dar não. É importante dar uns não. Às vezes a gente fica dando sim para tudo, daqui a pouco você está com a vida bem atrapalhada, bem prejudicada, e Deus não te chamou para isso não. Deus te chamou porque existem as estações. A época que o menino era bem dependente de nós. A maioria hoje dos meninos estão todos já correndo por aí, já estão bem seguidos. Então, estamos vivendo uma nova estação, né, filho? Com mais tempo já, podendo andar só os dois juntos. Mas eu lembro como hoje eu viajando com o Ina, até mesmo nessas conferências que éramos convidados para. Essa eu acho que eu lembro foi uma de jovem, né? Eu acho que foi Caruaru. Eu acho que foi uma em Caruaru com jovens. Nós fomos convidados, ela foi comigo. E na estrada eu meio bem calado. E ela perguntou se está muito calado. Eu já estava andando bem calado. Ela sabe que eu sou de falar. E eu meio calado, algumas coisas na indústria, muita pressão. Houve um tempo que eu estava era uma base nossa, uma extensão de uma indústria que eu trabalhava na época, que a gente montou em Nova Serrana, uma cidade de um Triângulo Mineiro. Nós estávamos lá de Minas e montamos essa estrutura nossa lá, uma estrutura de dublagem para calçados e etc, etc.
E ali eu lembro de uma fase que me mandaram de volta para lá, essa mesma indústria que eu abri, uma parte teve que demitir pessoas, era um tempo de demitir pessoas. A demitir pessoas é sucesso, todo mundo te aplaude, é aquela festa, todo mundo, você dá trabalho para as pessoas, dá emprego para as pessoas, é uma coisa maravilhosa, você fica como Deus, que coisa linda, maravilhosa. Mas vai demitir, e houve uma fase da minha vida que eu comecei, essas mesmas empresas que a gente cresceu muito, houve uma estação que era preciso fechar alguns segmentos, diminuir alguns segmentos dentro dessas empresas. E eu me lembro que eles, toma aí, Fábio, agora essa viagem não é para você fazer isso, aquilo, é para você demitir pessoas. E demitir gente, eu me lembro dentro de tantas demissões, eu lembro de uma que eu demiti um homem, ele já numa certa idade, eu via meu pai ali, eu dei como fosse demitindo meu pai. E eu olhando para ele assim, e aquele homem, eu dizendo, uma grande oportunidade, aquela coisa de recursos humanos, de RH, né? É uma grande oportunidade para o senhor reeditar a sua vida. Imagina um homem se reeditar a sua vida depois de quase 60 anos de idade, por uma grande oportunidade que vai surgir. Ele disse uma coisa muito simples, ele disse, meu filho, eu vou dizer uma coisa, nessa empresa, eu acho que ele tinha, me lembro, 18 anos, 20 anos dessa indústria, nessa empresa já, e ele dizia assim, eu só sei fazer isso na minha vida. E eu olhei para ele, mas aquilo foi como eu vendo meu pai falar para mim, eu só sei fazer isso na minha vida, como eu vou fazer outra coisa? Eu só sei fazer isso dentro da indústria. E aquilo para mim foi constrangedor. Eu me lembro que eu quebrei todo o protocolo, pedi na época uma secretária minha, disse assim, pega o currículo dele aí, bota numa pasta aí, separa aí. Acharam muito estranho aquilo. Não, pelo amor de Deus, aquilo foi constrangedor. Chame outra pessoa para ficar lá, vai falando essas conversas bonitas de RH, senta aí, vai falando aí, que eu não aguento mais não, hoje, sério. E aquilo eu fui para um lugar lá, eu digo, Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu podendo pregoar a vida, eu podendo dar emprego, trazer alegria, eu estou demitindo pessoas, esse homem tem idade de ser meu. Aquilo foi constrangedor e era uma conversa que eu estava tendo com Deus, quando eu estava voltando, entre esses aeroportos, tem um filme bem interessante, como é o nome? Era Sem Escala, né? Eu me lembro que o cara passava pela mesma situação, e eu terminava assistindo aquele filme, eu digo, meu Deus, você está falando da minha vida, ó. Viver demitindo, só para viver. Eu digo, não chega, eu não quero mais isso não. Cheguei para o diretor, até disse, rapaz, eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais viver demitindo pessoas. Se eu tiver que fazer alguma coisa aqui, eu vou fazer na área de admissões, de trazer pessoas para trabalhar, de continuar trabalhando junto com o pessoal aqui dentro para levantar eles na área motivacional, em tudo que for para trabalhar em termos de dar segurança à empresa, tudo. Mas olha, o que você me imaginar essa demissão, me corta isso aí. Não é bem assim, você não pode, apesar de eu já era maduro em algumas áreas e eu tinha um acesso muito bom a esse diretor de empresas, e eles acharam aquilo muito estranho. Naquela época eu vivi uma situação bem complicada, porque eu comecei a ver como uma nota por dentro, Deus me falando, mas eu não estava pronto. Mas eu me lembro que indo com o INA para esse encontro, negociei com a empresa, ele me dava muita liberdade para isso, a indústria me dava muito, os diretores, e eu indo, acho que era uma sexta-feira, a gente indo para esse encontro, que era 3 dias esse encontro com o jovem, e ali eu me lembro que eu ia na estrada, e vendo eu muito calado, e ela disse, você está muito calado, eu disse, porque talvez não tenha alguma coisa boa para falar para você. Ela disse, não, vai, foi maravilhoso o evento lá, mas na volta, quando eu vinha, ela disse, você continua, ela fez essa pergunta, eu disse para ela algo, eu disse assim, filha, você está pronto para me sustentar? E eu pensei que ela ia fazer muitas perguntas, mas ela parece que ela estava com aquela nota por dentro também. E ela simplesmente disse, estou. Eu digo, vala meu Deus, por que ela não pergunta um bocado de coisa aqui? Por que não vamos desabafar um pouco? Não, estou pronto, a decisão é essa. Eu digo, eu não aguento mais indústria, eu estou sentindo por dentro que é algo que eu preciso me abraçar mais ao ministério e tudo. Na época eu diria que não foi nem assim Deus que me deu, foi uma nota simplesmente por dentro. Não era Deus falando nitidamente no meu coração, mas foi uma decisão minha, eu tive que tomar mesmo, e tomei. E, gente, eu vou contar para você, foi o período mais terrível da minha vida. Foi o período mais atrapalhado que pode existir da minha vida. Eu digo, pelo amor de Deus, eu fiz tudo errado, eu vou voltar para onde eu estava. Mas foi um período realmente que eu vi a mão do Senhor, né, filha? E foi interessante, a Ina me deixou assustado na época. Na época que eu fiz isso, ela tinha um outro emprego que ela terminou saindo de empregos também. Eu digo, gente, a mulher está ficando doida, é para ela arrumar mais emprego. Já que agora eu vou ficar dependendo de ministério, como é que vai ser isso aqui? Mas eu vou dizer, Deus supria de uma forma maravilhosa. Eu me lembro de coisas que aconteceram na minha vida, na vida de Nina. Aí tem muitas histórias bonitas, de a gente abençoar muito minha vida. E eu me lembro em Caruaru mesmo, eu estava em Caruaru. Caruaru é uma cidade que me abençoou muito, né? Eu digo nesse sentido, porque
Eu fui muito medido ministerialmente ali em Caruaru. Eu me lembro de uma fase que a gente ficou até num hotel, que uma aluna minha, não sei se era aluna minha, não sei o que bancou aquele hotel pra gente lá, era o Hotel Village, a gente ficava por lá. E poxa, daquela época eu ganhei muita coisa, financeiramente me abençoaram muito, e era muito objeto que chegou ali. E eu me lembro daquela noite, a gente podia, eu e Ina, ficar só naquele hotel, né, para desfrutar tipo uma lua de mel, e aquela coisa de com dinheiro no bolso, muito dinheiro, eu feliz de que sair, Deus é bom, com muito objeto. Mas naquela noite se encontrava um amigo meu lá, que na verdade não arrumou um lugar para ficar, e esse sujeito se chama Jussier. E esse camarada, varão, eu vou ficar com vocês. Imagina eu terminar aquela noite, cheio de dinheiro no bolso, com coisas, com muito objeto meu, dividir um quarto com minha mulher e mais um sujeito. Então, vida de ministério é isso mesmo. Então, ele dormiu, roncou dentro do meu quarto, ao lado da minha mulher, e eu tive que dividir muita coisa minha com ele. O Espírito dizia, dá pra ele, eu dando, e ele vibrava com aquilo tudinho, que eu tava dividindo um troço com ele, aquelas coisas que eu tinha ganho ali. E eu comecei a entender de muitas coisas de ministério, que às vezes aquilo que a gente recebe ministerialmente, aquilo que a gente recebe também em negócios de Deus é pra gente dividir com os outros, e daí pra cá foi minha vida ministerial como está sendo hoje. Eu amo estar no lugar onde eu tô, e Deus tem suprido nossa vida, né, meu filho? Com certeza. De lá pra cá foi desafiador um tempo, mas a gente vai ver na velocidade de Deus colocar cada coisa no seu devido lugar. A gente tem que aprender que existe um tempo e momento certo para cada coisa acontecer, e existe uma graça. O meu trabalho, eu tenho poucos locais que eu ganho por plantão fixo, mas é mais produção. E Deus é sobrenatural, assim, vem no dia da necessidade, na semana, às vezes faltando um dia, e Deus manda. Então, eu tinha convicção desse chamado dele. Eu tinha o desejo dele por vidas. Ele não pode estar junto de uma pessoa que é ministrando, falando de Jesus. Então, esse desejo tem no coração dele. Eu tinha convicção desse chamado. E eu disse, eu estou com você, a decisão é sua, você tem essa convicção, estamos juntos. E o Senhor tem suprido desde então. No início não foi fácil, mas Deus supre. É verdade, foi desafiador realmente, mas todas essas coisas, Deus é infinitamente mais, né? Que a gente pensa, imagina. E hoje tem sido assim também. Eu creio que até o último dia nosso aqui na Terra vai ser assim, né? As provisões do céu chegando. Amém. E Deus suprindo toda a nossa necessidade.